professor, eu preciso, é obrigatório, é muito importante eu consumir whey protein. Eu preciso consumir whey protein todo dia, mas é muito caro, eu não consigo comprar, vai fazer diferença no meu treino para eu emagrecer ou para eu ganhar massa magra? Se você também tem esse tipo de dúvida, fica aqui ligado que esse vídeo pode ser para você. Holy moly, moly, moly. Bom, se é a primeira vez que você está por aqui, meu nome é Guilherme Mota, eu dou personal trainer aí há mais de 14 anos, trabalhando principalmente na área de emagrecimento, na área de ganho de massa magra, hipertrofia, mas sobretudo principalmente visando treinamento para fins estéticos. No vídeo de hoje eu vou dar para você 5 razões para te convencer a passar a consumir whey protein. Lembrando que, mais uma vez, não é obrigatório, não é fundamental, ou seja, eu não vou treinar porque eu não consigo consumir whey protein, eu não consigo comprar, ou por existem N motivos para você não querer utilizar o whey protein, e é possível não utilizar o whey protein, tá? Mas aqui hoje vou te passar 5 motivos muito rapidinho, videozinho curto, para te explicar o porquê que você deveria incluir o whey protein aí na sua rotina, no seu plano alimentar. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. E a primeira razão, o primeiro motivo para você consumir o whey protein é bater os macros diários de proteína. O que são bater os macros diários de proteína, professor? Vamos lá. A gente vai fazer um cálculo aqui bem rápido, tá? Para o vídeo não se estender. Mas a gente vai pensar em um indivíduo que tem aí mais ou menos 80 quilos e está fazendo ali, está treinando com o objetivo de ganhar massa magra e ele tem 80 quilos. A gente vai jogar aí, fazer uma média aqui, tá? 2 gramas de proteína por peso corporal. Então, se esse indivíduo pesa 80 quilos, ele vai consumir aí mais ou menos 160 gramas de proteína dia, tá? E aí, gente, a gente precisa entender uma coisa. Quando a gente consome alguma proteína, por exemplo, como um filé de frango, a gente vai ter aí mais ou menos de 20 a 25 gramas, né, de proteína por 100 gramas de filé de frango. Então você precisa entender o quanto você precisa comer de filé de frango, estou usando só esse exemplo, tá? Ao longo do dia, para bater os 160, bater as 160 gramas de proteína diária que você precisa. Ou seja, em alguns momentos, é difícil que você consuma, né, muitos ovos durante o dia, uma quantidade mínima ali para você bater os macros com filé de frango ou com algum patinho. E isso porque eu estou pensando aqui em proteínas mais limpas, tá? Esse indivíduo vai ter que acabar se organizando muito, né, a dieta ali para conseguir bater a quantidade de proteína somente com alimentos, o que seria muito bom, tá? Se você conseguir bater ao longo do dia, maravilha, mantém isso. Porém, a gente aqui no nosso exemplo, a gente usou um indivíduo de 80 quilos. Quanto mais a gente vai subindo o peso e a gente vai pensando em hipertrofia, maior vai ser a quantidade proteica diária. Ou seja, não é difícil encontrar indivíduos aí que precisem consumir 200, 210 gramas de proteína por dia, tá? Se a gente estiver pensando também que é um indivíduo que consome 2,2, 2,5, que é uma quantidade já bem alta de grama, né, de proteína por peso corporal, mas existem. Se é uma menina, por exemplo, que tem 60 quilos, a gente está falando aí de 120 gramas, né, de proteína a dia, ela vai conseguir ingerir esses alimentos sem, por exemplo, estourar os outros macros, porque, por exemplo, no filé de frango a gente também tem um pouquinho de gordura, no ovo a gente também tem um pouquinho de gordura. Nesse vídeo eu não quero entrar muito nesses detalhes, tá? A gente não está falando aqui de composição total, de como o alimento é composto alimento por alimento, não é esse o intuito, mas bater os macros é a primeira vantagem, aí, o primeiro custo-benefício extremamente positivo de consumir whey. O segundo motivo, fácil de carregar e fácil de armazenar, você não tem desculpa, você consegue levar ali uma shakeira, um pequeno potinho, um tupperware, com o pó ali do whey e consumir em qualquer lugar, é muito fácil, muito mais fácil do que estocar, por exemplo, um container ali, um pote, um tupperware com comida, que muitas vezes, dependendo de quanto tempo vai ficar fora da geladeira, né, vai ser complicado para você. Muitas vezes você precisa achar um lugar para armazenar isso,
uma geladeira, enfim, não é tão fácil, a gente sabe que não é tão fácil. Então essa é a segunda razão. Fácil de manipular, fácil de carregar, fácil de estocar. A terceira razão, embora o Whey Protein seja algo que eu sei, é muito caro, não é barato, principalmente no Brasil. O Whey Protein hoje em dia é o preço de um celular, o celular é o preço de um carro, e o carro é o preço de um apartamento. Então eu já não sei mais onde a gente vai parar, mas ainda assim vale a pena consumir o Whey Protein. E por quê? Porque no Brasil as coisas já estão tão loucas que se você calcular, e aí é um cálculo assim, pegue uma calculadora e um caderno e assim, a quantidade de carne, seja através de peixes, ou aí através de frango, alguma carne vermelha, a quantidade de carne que você vai ter que comprar vai acabar dando praticamente o mesmo valor do Whey Protein, só que com a vantagem, né, com a desvantagem que foi o exemplo anterior. É muito mais fácil de manipular, é muito mais fácil de tomar um Whey Protein. Vale lembrar aqui que eu não estou falando para você substituir esses alimentos sólidos, como peixe, carne, ovo, por Whey Protein o dia inteiro, tá? O Whey Protein ele é um suplemento, ele vai vir para suplementar, para te ajudar a bater aquela quantidade de proteína mínima que você tem que consumir no dia. Não é para você somente para que... Vamos dar um exemplo aqui claro. Esse indivíduo que ele tem que consumir 200 gramas de proteína por dia. E 50% ou mais dessa carga proteica diária ele consome através de suplementos, já tem alguma coisa errada. Porque esse cara tem que comer comida. Tá? Mas então esse foi a nossa terceira vantagem, que é o custo, né, benefício, porque mesmo sendo caro, invariavelmente vale a pena ainda assim comprar um Whey Protein. Tá? O nosso quarto é a composição do Whey Protein em si. Muitas pessoas têm alguma dificuldade, são intolerantes, por exemplo, à lactose, ou elas têm dificuldade ali de não estourar o macro gordura ou de não estourar o carboidrato. Então a composição do Whey Protein ajuda muito. Fora isso, não é o tema para esse vídeo, mas a gente ainda tem diferentes times aí de absorção de Whey Protein. A gente tem o Whey Protein isolado, hidrolisado e o concentrado. E aqui eu já te adianto, se o seu caso não for extremamente específico, se você não for atleta, consuma o Whey Protein concentrado. Não invista, não vale a pena. Réis mortais consumirem Whey Protein hidrolisado e isolado é muito mais caro pelo custo-benefício, que não é tão alto assim. Tá? Então esse foi o nosso quarto. E por último, não menos importante, esse aqui é muito legal, que é a saciedade. O Whey Protein é uma ótima ferramenta para você que tem uma vida corrida e que em alguns momentos do dia, isso é muito comum, tem picos de fome. Tá? A gente sabe que a proteína ela é um fator assim fundamental, ela é muito importante no controle da saciedade. Ela dá mais saciedade porque a digestibilidade dela é mais lenta. Então, tomando aí doses em horários ali específicos, né, muito bem planejados e pensados, em que você costuma ter aquele pico de fome, o Whey Protein ele vai te dar uma saciedade, ele vai te dar uma janelinha de, olha, consigo me controlar aqui e comer só daqui 2 horas, onde é a minha próxima refeição. Então a saciedade foi o nosso último fator aqui de vantagem que eu acho muito bacana do Whey Protein, principalmente em dietas que apresentam aí déficit calórico, ou seja, a pessoa já não está ingerindo tanto alimento ao longo do dia, então o Whey Protein aí vem como um salvador ali para dar um pouquinho mais de saciedade para aquela pessoa, beleza? Espero ter ajudado, escreve aqui embaixo se você consome o Whey Protein, escreve mais ou menos a quantidade diária que você consome e o quanto geralmente você tem pago aí por Whey Protein na sua cidade. Os preços variam bastante, mas eu sei que está difícil, é uma loucura. Então é isso, o vídeo de hoje fica por aqui, um abraço, ótimos treinos e tchau!